Olá, vamos mergulhar hoje num dos artigos mais importantes da nossa Constituição, o artigo 21. Ele é basicamente o manual de tarefas do governo federal. É ali que está definido tudo aquilo que só a União pode fazer para garantir a soberania e o funcionamento do Brasil. Bora entender o que isso significa na prática? E essa é a grande questão, né? Num país gigante como o Brasil, com tantas realidades diferentes, como é que se decide o que é uma responsabilidade de todos nós e o que cada estado ou cidade pode resolver por conta própria? O artigo 21 é justamente a bússola para essa divisão. E olha, entendê-lo é fundamental para sacar como o nosso país realmente funciona. Para facilitar nosso papo, a gente dividiu a análise assim. Primeiro, vamos entender a ideia por trás dessa divisão de tarefas. Depois, a gente mergulha nos três grandes papéis da União: garantir a soberania, mover a economia e construir a infraestrutura. E no final, tem uma dica especial para quem quiser ir além. Certo, então vamos começar pela base de tudo. Antes de sair lendo a lista de tarefas, é crucial entender a lógica por trás dela. Esse porquê é o que sustenta todo o nosso sistema federativo. Pensa na repartição de competências como se fosse o grande organograma do Brasil. A Constituição funciona como um gerente, definindo quem faz o quê, para que não vire uma bagunça e nenhum serviço importante fique esquecido. Então, União, estados e municípios têm liberdade para agir, claro, mas sempre dentro das regras e das responsabilidades que a Constituição desenhou para cada um. E qual é o critério para decidir o que fica com a União? É o princípio da predominância do interesse. Funciona assim: se um assunto é importante para a nação inteira, se ele exige um tratamento igual em todo o território, aí a responsabilidade é da União. Pensa só em emitir moeda ou manter relações com outros países. Não faria o menor sentido cada estado ter sua própria política para isso, certo? É esse o raciocínio. Agora sim, vamos entrar no primeiro grande bloco de tarefas do artigo 21. Aqui o foco é naquelas funções que fazem do Brasil uma nação soberana, sabe? Com poder de decisão próprio tanto lá fora, perante o mundo, quanto aqui dentro. O ponto central aqui é bem simples. Essas são decisões que afetam o Brasil inteiro, desde negociar com outros países até, em casos extremos, declarar uma guerra. São ações que precisam de uma voz única, de uma decisão centralizada. A mesma coisa vale para momentos de crise interna, como decretar um estado de sítio, ou para atos de um peso político gigantesco, como conceder uma anistia. São poderes que, pela própria natureza deles, só podem pertencer a uma autoridade central. Olha, entender essa estrutura é o primeiro passo para dominar o assunto de verdade. E por falar nisso, se essa nossa análise está ajudando a clarear as ideias, que tal deixar uma curtida e seguir o canal? Assim a gente garante que mais conteúdo como este chegue para mais gente que está na mesma jornada de estudos. Seguindo em frente, para o nosso segundo bloco, vamos falar de dinheiro. Pois é, aqui a gente vai ver o papel da União como grande motor da nossa economia. Um cenário onde um comando único é essencial para manter o país nos trilhos. O que é mais interessante aqui é como fica clara a centralização econômica. Só a União pode emitir o real. Só ela pode administrar nossas reservas em dólar e fiscalizar todo o sistema financeiro. E tem um ponto aqui de uma relevância estratégica imensa. A União tem um monopólio de toda atividade nuclear, desde a pesquisa até o comércio, mas com uma condição bem clara: só para fins pacíficos e com a aprovação do Congresso. Isso garante um controle absoluto sobre um recurso de poder gigantesco. Bom, chegamos agora ao nosso terceiro e maior bloco de tarefas. Se antes a gente falou sobre proteger e gerir o país, agora vamos falar sobre construir e conectar o Brasil cuidando daqueles serviços essenciais que unem todos os estados. Isso aqui ilustra perfeitamente o princípio do interesse nacional que a gente falou antes. Já pensou se você fosse mandar uma carta, fazer uma ligação ou assistir um canal de TV que só funcionasse dentro de um estado? Seria impossível. Por isso, Correios, telecomunicações, energia elétrica e os grandes meios de transporte que conectam o Brasil de ponta a ponta são competência da União. Ela pode explorar esses serviços diretamente ou por meio de concessões, mas a responsabilidade final é dela. A União também age como a grande planejadora do país. É ela quem elabora os planos de desenvolvimento e mantém os serviços que geram dados para todos nós, como o IBGE. E um detalhe bem curioso e importante: a segurança pública e a justiça do Distrito Federal são organizadas e mantidas diretamente pela União. Isso acontece porque o DF, por ser a casa do governo federal, tem um status todo especial. E, por fim, a União tem esse papel de criar as regras do jogo em áreas que são essenciais para a sociedade. Ela não vai executar cada pequena ação,
mas estabelece as diretrizes nacionais. Por exemplo, ela cria o sistema que gerencia a água do país ou as normas gerais para o desenvolvimento das cidades. E, claro, acompanhando os novos tempos, também assumiu a responsabilidade de organizar a proteção dos nossos dados pessoais em todo o território nacional. E pronto, passamos por todo o artigo 21, organizando essa imensidão de responsabilidades da União de uma forma bem lógica. Mas isso é só o começo. O direito constitucional é um universo enorme e fascinante, e para quem quer realmente dominar o assunto, sempre existe um próximo passo. Se essa forma de aprender, mais direta, mais visual, funcionou bem, imagine só aplicar essa mesma clareza em todo o direito constitucional. Foi pensando nisso que a gente criou o nosso curso completo. Ele usa exatamente essa metodologia, com vídeos objetivos, mapas mentais que ajudam a organizar as ideias, muitas questões para testar o conhecimento e materiais de apoio para ir fundo. É a chance de ter uma ferramenta definitiva para dominar o assunto de vez. O link para conhecer o curso está aqui na descrição. É só um clique para começar essa jornada. E a gente sabe bem que ninguém chega muito longe estudando sozinho, né? Estudar em comunidade, trocando ideias, tirando dúvidas, isso pode ser exatamente o que falta para manter a motivação lá em cima. E foi pensando nisso que a gente criou o nosso grupo de estudos no WhatsApp. É um espaço de colaboração e de foco total. Para fazer parte, é só entrar em contato com o nosso projeto parceiro, o Foca na Vaga. O link direto também está aqui na descrição, tá bem? Espero que esta análise tenha ajudado, bons estudos e até a próxima!